Só para eu ajustar aqui o quanto é que eu vou, o que eu vou falar, quantos dos colegas aqui são ortopedistas? Por favor, levanta o braço. Bom. Quantos são anestesistas? Nossa. Vai, colegas ortopedistas, estamos em minoria mais uma vez, hein? Tá bom. Bom, mas nós vamos falar sobre isso, sobre evidências em tendinopatia e artrose. E esse assunto, vocês vão ver que é um assunto um pouco difícil de ser conduzido. A gente vai tentar explicar aqui por que tanto problema nas evidências no uso de PRP, mas eu me sinto muito à vontade de falar sobre a evidência PRP, mesmo com os nossos problemas metodológicos, quando a alternativa para o tratamento do uso PRP é o uso do corticoide, que pode causar esse tipo de problema, frequentemente causa, esse aqui é corticoide no tendão, uma formação de cristal, tá vendo? E uma degeneração alveolar, e isso que me deixa bastante confortável para falar sobre PRP. Então, a medicina baseada em evidência, na verdade, foi uma tentativa que deu certo desse colega, que era um pediatra, que era o Dr. Cochrane, que ele gostaria de ter na sua conduta médica diária uma quantidade maior de condutas baseadas em alguma metodologia numérica e uma quantidade menor de condutas baseadas em opiniões pessoais. E eu sempre que posso, eu faço propaganda desse livro da doutora Trisha, porque ela explica muito bem todo esse processo que a ciência moderna evoluiu para a ciência baseada em evidência, mas ela lembra que nós precisamos ter bom senso, né? Então, às vezes, um trabalho grau 4 de evidência, que tem bom senso, é muito melhor e nos indica um tratamento melhor do que um tratamento que é nível 1 de evidência e que não tem bom senso. A medicina baseada em evidência ela foi inaugurada em ortopedia em janeiro de 2003, com esse trabalho no American Journal no Journal Bone and Joint. Então, nós começamos mesmo em 2003 a ter essa atenção maior sobre evidências em ortopedia, e o nosso alvo sempre tem sido aqui, né, no nível 1 de evidência, os trabalhos randomizados, controlados, duplos cegos, né? Mas, para a gente conseguir uma boa metodologia, nós deveríamos conseguir medir isso aqui, ó, o quanto é que nós conseguimos melhorar a fase anabólica e quanto nós conseguimos impedir a fase catabólica do processo regenerativo ou degenerativo. E nos nossos scores clínicos quase nunca nós conseguimos isso. Porque a ideia do PRP é exatamente essa, né? Melhorar a homeostase da articulação, anabolizar essa cicatrização, diminuir esse processo catabólico que degenera a cartilagem, nesse caso aqui, e nem sempre a gente tem sucesso nos nossos scores clínicos. E nós temos mais um problema que já foi citado aqui, que é a diferença entre os vários tipos de PRP que são usados. Então, nós não temos uma padronização muito grande na literatura, isso atrapalha bastante. Outro problema que nós temos, isso aqui é a microscopia eletrônica de um tendão jovem, isso aqui é a microscopia eletrônica de um tendão de um velho. Esses dois tendões podem ter o mesmo score funcional e para dor. Outro problema que nós temos, esse aqui é um tendão normal, esse é um tendão hipercelular e esse aqui é um tendão degenerado. Esses três tendões podem ter o mesmo score clínico e para dor, que é o que a gente utiliza nos nossos trabalhos. Então vamos analisar alguns trabalhos. Essa é uma revisão sistemática de 2003 da revista Arthroscopy. Vamos rápido, né, que são muitos trabalhos, o tempo não é muito grande, mas o que é importante desses trabalhos, alguns trabalhos que eu cito, é do Dr. Eduardo, que são esses trabalhos iniciais aqui sobre proliferação de tendão. Então são trabalhos in vitro, que ele mostra que existe uma proliferação muito grande de tendões com o uso do PRP, e o que eu acho mais importante aqui é a expressão de ácido hialurônico pelo tendão. Depois existe um segmento desses trabalhos mostrando que os fibroblastos-like, os fibroblastos que fazem ácido hialurônico, também aumentam sua expressão para ácido hialurônico, uma vez que recebem PRP. Isso é muito importante. Outro trabalho importante
do Dr. Bosch, são esses trabalhos aqui. O Dr. Bosch é um veterinário e ele produziu uma lesão no flexor digital de cavalos. Num grupo ele injetou PRP, no outro grupo ele injetou soro fisiológico, depois ele sacrificou esses cavalos, e isso foi feito guiado por ultrassom, que é a única forma que você consegue fazer esse tratamento, é guiado por ultrassom. A gente não consegue fazer esse tratamento sem o auxílio do ultrassom. E o que ele percebeu é que os tendões flexores, onde ele usou o PRP, cicatrizaram, voltaram a ser tendões normais. Os tendões que foram injetados de soro fisiológico, não aconteceu nada. Mas o que existe mais importante, tem vários trabalhos assim, viu? Mas o trabalho do Dr. Bosch, além da metodologia ser muito boa, ele sacrificou os cavalos, e esses tendões que ele usou PRP, o que é interessante é que alguns ficaram mais fortes até no teste de força do que tendões normais. Isso é uma coisa que para o futuro a gente vai ter que ver com muito cuidado. Então, o que ele usou foi, nessa revisão sistemática, foi o método PRISMA, né? Então, são 37 trabalhos de 300 aqui eu não consegui ler, 371, se não me lembro. E a conclusão é que nos estudos de ciência básica, o PRP tem efeitos potenciais, né, quando comparados com o grupo controle. Porém, ele sentiu o problema da avaliação metodológica, porque não é padronizado os PRPs que nós usamos, que foram usados também nos estudos de ciência básica, e a avaliação citológica também cada um fez de uma forma. Então, o prejuízo maior foi esse. Aqui no Brasil, alguns grupos tentam fazer revisões sistemáticas. Essa revisão foi feita por um grupo aqui de São Paulo, são médicos muito gabaritados, mas eles usaram esse critério GRADE, pegaram 19 estudos para avaliar pelo sistema GRADE, e eles não conseguiram encontrar as evidências clínicas, e explicam o porquê, né? Porque o método de avaliação dos pacientes e o método de preparação do PRP eram muito heterogêneos. Esse foi o problema que eles acharam. Eu vou mostrar depois um outro trabalho também utilizando o sistema GRADE que conseguiu, né? Mas os nossos colegas infelizmente não conseguiram. E o sistema GRADE, na verdade, ele é muito usado em psiquiatria, porque o sistema GRADE, você consegue fazer, por exemplo, avaliação de antidepressivo, né? Então, uma grande parte dos trabalhos para esse tipo de sistematização, é para usar medicação desse tipo. E fica muito fácil, né? Porque é o mesmo sal, diferente do PRP. O PRP tem um monte de tipo de PRP, é aí que a metodologia fica confusa. Mas, de qualquer forma, vamos analisar aqui, então, alguns trabalhos individuais. Eu comecei a fazer PRP em 2007, e um trabalho que me chamou muita atenção na época foi esse trabalho do American Journal of Sports Medicine, que é do Dr. Mishra, Alan Mishra. É um trabalho, na verdade, pequeno, era um coorte de 20 pacientes, 15 pacientes fizeram fisioterapia, fizeram PRP, perdão, e 5 fizeram só bupivacaína. E o grupo que fez PRP melhorou muito mais do que o grupo que fez só bupivacaína. É um trabalho bastante limitado, vocês vejam que é um pequeno número de pacientes. Ele usou bupivacaína nos 2 grupos de pacientes. Nós sabemos, por ciência básica, que quando você faz cultura de célula e injeta corticoide ou anestésico, a proliferação é menor. Então, toda vez que aparece anestésico junto com o PRP, é uma limitação do trabalho. E eles não usaram ultrassom no procedimento, né? Isso era 2006, né? Hoje é inaceitável você fazer qualquer procedimento desse sem avaliação do ultrassom. Mas nessa época era aceitável, mas ainda coloquei como limitação. A virtude do trabalho é que o PRP foi separado só para os pacientes mais graves. Na verdade, eram 140 pacientes, ele escolheu só 15 pacientes, eram os piores pacientes que ele utilizou o PRP, provavelmente por causa do custo. Todos os pacientes completaram o mesmo protocolo de fisioterapia antes e depois da injeção, que é muito importante metodologicamente. Depois apareceu esse trabalho aqui no American Journal of Sports Medicine, também, Dr. Gozens, lá os holandeses.
Foi um trabalho muito comemorado por todo mundo que já fazia PRP na época, que foi o primeiro nível 1 de evidência, porque era a pergunta que tinha todo mundo: pô, mas você está louco, você está fazendo um negócio que não tem nível 1 de evidência? De 2011 para cá a gente fala assim: estou fazendo alguma coisa que tem nível 1 de evidência. Veja o trabalho do Dr. Gozens, né? Foi um trabalho muito bem feito, né? A metodologia dele é muito boa. Ele comparou injeções de corticoide para tênis elbow com injeções de PRP, com follow-up de 6 meses, um N bom, foram 100 pacientes, todos randomizados, e a melhora nesse grupo que fez PRP a longo prazo foi maior no grupo que fez PRP. As limitações do trabalho do Dr. Gozens é que, novamente, a combinação do PRP com o anestésico. Antes do procedimento, cada paciente fez um tipo de tratamento que causou insucesso e que levou a fazer o PRP. Isso não é bom metodologicamente, né? E também não usou ultrassom, né? As virtudes é que foi um trabalho randomizado, duplo cego, nível 1, né? Ele excluiu os pacientes que tinham usado corticoide nos últimos 6 meses e a fisioterapia foi uniforme nos 2 grupos. Esse trabalho ele foi analisado pelo Ortho Evidence, e o Ortho Evidence ele é bastante severo, às vezes, na avaliação dos trabalhos. E ele tirou nota máxima na qualidade metodológica. Então, é um bom trabalho para servir de exemplo para a gente. O Dr. Alain Mishra, em 2013, ele pega um N muito bom, de 230 pacientes, de 12 centros por 5 anos, um follow-up muito bom também. É um trabalho nível 1 de evidência. Os pacientes e os investigadores eram cegos, não sabiam qual tratamento tinha sido colocado, e o que ele controlou foi um grupo que ele fez PRP para tênis elbow e outro grupo fez dry needling, fez perfuração seca. Esses pacientes que fizeram PRP melhoraram mais do que os pacientes que fizeram só o dry needling, só a perfuração seca, né? A limitação desse trabalho foi também que não teve uso de ultrassom para fazer o procedimento, pelo menos ele não relata isso no trabalho, desses centros que eu não sei se alguém usou, ninguém relatou o uso de ultrassom. E também não fez uso de ultrassom para avaliar o resultado. Então, eles não relataram, né? Eles deviam ter relatado isso, né? Melhoraria a metodologia. A virtude é que teve o mesmo sucesso nos diferentes centros, não teve diferença. Usou o mesmo PRP, que foi o GPS da Biomet, que é um PRP que tem leucócito, e é cego para pacientes e investigadores. Isso aí foi muito importante para a avaliação desses trabalhos, né? Mais um trabalho, eu estou só falando os clássicos e os polêmicos, não dá, são quase 1000 trabalhos. Um trabalho que é muito polêmico é um trabalho do JAMA, de 2010, que é do Dr. De Vos, é um holandês também. O Dr. De Vos, ele fez um trabalho duplo cego, randomizado, placebo controlado, com 54 pacientes, e ele injetou soro fisiológico num grupo e PRP no outro grupo, com tendinite crônica do Aquiles. E ambos os grupos fizeram exercício excêntrico depois do tratamento, depois da injeção. E o que ele percebeu é que não teve diferença estatisticamente significante entre os 2 trabalhos. Quem botou água e sal teve o mesmo resultado de quem fez PRP no tendão doente, né? Travou de novo? Isso, obrigado. Bom, quais são as limitações desse trabalho? São limitações graves. A primeira limitação é que eles excluíram os pacientes que realizaram o exercício excêntrico para Aquiles. E por que é grave? Porque você só indica a injeção de PRP quando o paciente tem um insucesso com o tratamento conservador fisioterápico, que é exercício excêntrico. O exercício excêntrico, você faz microlesões, essas microlesões provocam a liberação de fator de crescimento tecidual,
e existe uma regeneração daquele tendão. Então, nós só fazemos o PRP depois que o paciente tem sucesso com o exercício excêntrico. Ele excluiu os pacientes que tinham feito exercício excêntrico antes da aplicação. Os dois grupos melhoraram, todo mundo ficou igual, todo mundo ficou bom. O que fez soro fisiológico fez PRP. O que foi que fez melhorar o estado clínico, inclusive a imagem do paciente? Foi o dry needling, foi o PRP, foi a água com sal, né? Provavelmente o que foi o exercício excêntrico, porque depois da injeção todo mundo fez exercício excêntrico, que é o primeiro tratamento. Então, provavelmente o que aconteceu foi o exercício excêntrico que melhorou todo mundo. Então, as virtudes desse trabalho foi que é um duplo cego, randomizado, controlado, e ele fez o mesmo protocolo fisioterápico para os dois grupos, que foi exercício excêntrico. Até baseado nesse trabalho, o British Journal publicou, em 2013, um outro trabalho, onde eles fizeram um projeto piloto, um trabalho piloto, para conseguir calcular qual seria o N ideal para comparar soro fisiológico e PRP para tendinopatia do tendão patelar. Eles estão refazendo aquele trabalho anterior, né? Então, eles realizaram esse trabalho e sugeriram que o N mínimo para fazer o trabalho igual o Dr. DeVos fez, o último, deveria ser de 90 pacientes, né? Então, e eles citam, isso aqui não sou eu só que estou falando, o Dr. DeVos ele fez um erro metodológico tipo 2, né? Um erro beta, secundário ao pequeno n, que foi de 27. E, apesar dele não encontrar diferença estatisticamente significante, existia uma tendência favorável ao resultado do PRP, do trabalho dele. Então, provavelmente, isso aí foi um erro tipo 2. Se ele aumentasse o N, provavelmente ele teria uma diferença estatisticamente significante. Provavelmente, isso vai ter que ser feito ainda, né? E no grupo do Dr. DeVos, os grupos não realizaram exercício excêntrico antes do tratamento, né? Que é um outro problema. E um outro problema ainda é que o NICE, né, que é o National Institute of Health and Clinical Excellence, que é um serviço regulatório inglês, ele já lista como tratamento para tendinopatia o dry needling e injeção de soro fisiológico. Então, para os ingleses, por exemplo, esse trabalho não poderia ser, o soro fisiológico, o dry needling, não poderia ser considerado grupo placebo. Bom, seguindo, né? Nós temos esse trabalho também, que é um trabalho famoso, que é o Dr. Filardo, da Dr. Elisaveta Com. Eles pegaram 20 pacientes, atletas, com jumpers knee, com tendinite tendão patelar, fizeram PRP 3 vezes, todos os parâmetros melhoraram. Então, veja aqui como é que estava na ressonância magnética o tendão do paciente, depois o resultado, depois do PRP. As limitações desse trabalho, que o objetivo do trabalho, na verdade, era analisar a eficiência, a segurança do uso do PRP. Eles não tinham eles não queriam mostrar bons resultados, eles queriam mostrar primeiro que era seguro o trabalho. Então, foi um estudo coorte, sem controle, e eles permitiram o uso de anti-inflamatório entre as aplicações, né? E os pacientes tentaram tratamentos diferentes antes da aplicação do PRP. A virtude é que é o que eles queriam, eles conseguiram, que foi mostrar que o PRP é seguro e não tem nenhum efeito colateral. O mesmo grupo da doutora Elisaveta e o Dr. Filardo, em 2010, mostram um outro trabalho, um coorte controlado de 15 pacientes que fizeram PRP 3 vezes e 16 que fizeram só fisioterapia para tendinite do tendão patelar. Os dois grupos melhoraram, né? Mas o grupo PRP teve um nível melhor de atividade desportiva. Então, esse trabalho é muito citado em medicina desportiva, porque para a gente que trabalha com atleta, você não quer só que o paciente melhore, você quer que ele volte ao estágio pré-lesão, né? E esse trabalho mostra que o PRP ele é capaz de fazer isso de uma maneira melhor do que só a fisioterapia. A limitação desse trabalho é que o grupo controle não fez fisioterapia prévia, que é o próprio grupo que só fez fisioterapia. O estudo não foi cego nem randomizado.
A virtude é exatamente esse, ele analisa o nível pós-desportivo no tratamento, que para a gente trabalha com atleta é importante. Esse trabalho é muito interessante também, é de um colega aqui do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, o Dr. Almeida, Adriano Almeida. Então, para os que não são ortopedistas, o que nós fazemos na reconstrução do ligamento cruzado anterior é retirar o terço central do tendão patelar. Fica um buraco aqui. E esse gap ele tem que ser preenchido. Para preencher esse gap, a taxa de insucesso é muito grande para o preenchimento total. Então, o que o Dr. Almeida fez? 12 pacientes que ele tirou o gap para fazer a reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele colocou PRP. E 15 pacientes, ele deixou sem PRP 15 e com PRP 12. Está errado aqui o slide, né? E, na verdade, o que aconteceu é que o gap no grupo que usou PRP ficou muito menor do que o gap dos pacientes que não fizeram PRP. Então, ele prova com esse trabalho que o PRP tem a capacidade de regenerar o tendão patelar. Embora seja um trabalho para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele comprova de uma maneira muito fácil que o PRP regenera o tendão patelar. E teve uma quantidade de dor menor também o grupo que usou PRP. As limitações desse trabalho é que ele permitiu o uso de cetoprofeno no pós-operatório, que é um anti-inflamatório que diminui a potência do plasma rico em plaquetas, e ele usou o PRP por aférese, que é um ótimo PRP. Acho que é um dos melhores PRPs que eu conheço. Mas por que eu coloquei como limitação? Porque é caro e é de difícil acesso. Então, é um PRP que fica muito longe da nossa prática. A virtude foi apenas um cirurgião, foi só um radiologista que avaliou as ressonâncias magnéticas, a avaliação foi cega e todos os pacientes seguiram o mesmo protocolo de fisioterapia. Dr. Vetrano, também no American Journal of Sports Medicine, em 2013, mostra um trabalho com 46 atletas, também com tendinite do tendão patelar. Um grupo fez PRP, outro grupo usou ondas de choque, né? E depois de 12 meses, todos os resultados eram melhores no grupo PRP. A limitação desse trabalho foi que a escolha dos grupos não foi cega, nem daria para ser. Não tem grupo placebo e um N um pouco limitado. As virtudes, que foi o mesmo cirurgião e não utilizou anestésico. Aqui é exatamente o exemplo do que a doutora Trisha comenta no seu livro, aquele livro que eu gosto de indicar, sobre o bom senso, que às vezes você tem um trabalho nível 4 de evidência, que ele tem bom senso e ele te guia. Esse é um trabalho clássico para esse tipo de exemplo. É o trabalho lá do pessoal de Paris, do Dr. Charrosset. Eles fizeram um trabalho nível 4 de evidência. São 28 atletas, 17 são profissionais e o restante é semi-profissional, são quase profissionais, né? E eles fizeram 3 injeções de PRP sem leucócito, guiados por ultrassom para tendinite do tendão patelar, e seguiram por 2 anos esses pacientes. 75% dos pacientes voltaram ao esporte em 4 meses com o mesmo nível pré-lesão. Quem trabalha com atleta aqui sabe a dificuldade que é ter esse tipo de resultado com atleta profissional com tendinite tendão patelar crônica, com jumper's knee crônico. E o mais interessante é que eles fizeram acompanhamento de ultrassom e ressonância magnética e em 3 meses, 57% dos pacientes que tinham ruptura do tendão patelar, como é esse caso aqui, tiveram cicatrização total. Olha, 3 meses, cicatrização total da lesão do tendão patelar. Esse trabalho é muito importante, né? E também não tiveram nenhuma complicação, que mostra que o PRP é seguro para esse tipo de patologia. As limitações, claro, não tem um grupo controle, né? É um trabalho tipo 4. Não realizou a contagem de plaquetas, ele usou, o método que ele usou um kit, é um kit bastante conhecido, mas não tinha contagem.
E o insucesso dos pacientes antes do procedimento também não foi uniforme, né? Não foi o mesmo tipo de fisioterapia. As virtudes, não tenha dúvida que foi o estudo por imagem, né? Mostrar aquele tipo de cicatrização foi sensacional. A fisioterapia foi uniforme, foi o mesmo PRP e não usaram anestesia e nem anti-inflamatória. Esse trabalho também é bastante famoso, que é o trabalho do Dr. Zhang, da Universidade de Xangai, mas ele fez esse trabalho junto com o pessoal lá de Pittsburgh. Ele viu 7 estudos de sutura do manguito rotador, com segmento de 12 meses, e percebeu que não tinha nenhuma diferença, depois da sutura do manguito rotador, colocar ou não colocar PRP. Só que ele percebeu que tinha um menor índice de re-rupturas nas lesões menores que 3 centímetros, que é média e pequena. Então, a conclusão dele é que não adianta colocar PRP na cirurgia do manguito rotador, mas você vai diminuir a sua re-ruptura nas lesões médias e pequenas, né? A limitação desse trabalho é que não foi feito meta-análise de acordo com o tamanho da lesão, poderia ter resultados separados. Não foi investigado o estudo clínico de imagem para verificar se não teve também uma cicatrização mais rápida antes desse 1 ano. Os PRPs foram diferentes e o tratamento cirúrgico para a sutura do manguito rotador, em algumas séries, já chega até 95% de sucesso. Então já é uma cirurgia que fica muito bom. Realmente não adianta colocar mais nada, né? São artigos tipo 1 e tipo 2, isso é uma virtude. Ele seguiu por um follow-up bom e teve uma uniformidade boa para as scores. Esse trabalho é muito interessante, é o trabalho do Dr. Ha, é um coreano. Ele é um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego. Ele fez PRP em 39 pacientes ou perfuração seca, fez um segmento de 6 meses, teve uma melhor evolução do grupo que fez PRP. Tem algumas dúvidas aí que eu acho que depois, numa aula, outro dia, com mais tempo, a gente pode comentar. E o que tem de muito interessante nesse trabalho é que de 6 pacientes do grupo PRP que tinham lesão parcial do supraespinhoso, 2 cicatrizaram completamente. E no grupo que fez só perfuração seca, nenhum cicatrizou. Isso é muito importante. A limitação é que o médico não era cego, 25% de desistência em 6 meses, metodologicamente o bom é que a gente tenha no máximo 20%. Ele não especificou o protocolo de fisioterapia pós-tratamento e usou anestésico local. A virtude é esse, que os pacientes não sabiam qual o método que foi utilizado e o controle com ultrassom das lesões, não poderia ver que cicatrizou aquelas lesões, né? Nós temos aqui uma revisão de PRP para tecido músculo-esquelético, é o do Dr. Malanga, essa é de 2014. A conclusão dele é que as evidências do uso do PRP estão evoluindo, os melhores resultados são para tênis elbow, como nós vimos, os mais confusos são para tendinite do tendão calcâneo, e que as revisões ainda são prejudicadas pela falta de padronização do PRP, número de injeções e os protocolos de reabilitação. Para artrose, nós também temos evidências. Esse aqui é uma revisão da Arthroscopy de 2013. Eles usaram o método Prisma também, 21 estudos, e conclui que o PRP é efetivo no controle, no reparo condral e no tratamento da artrose. De todos esses trabalhos aqui, o mais interessante que eu sugiro a leitura é do Dr. Kruger, que ele mostra que teve uma migração maior de célula mesenquimal na microfratura quando você usa PRP. Renato, oi. Nós temos um almoço agora com o workshop. Tá. Você quer apresentar essa parte de artrose no módulo 4? Porque eu acho que essas evidências de artrose, elas são importantes, porque muitos aqui vão trabalhar com artrose e são importantes. E eu gostaria que você apresentasse. Eu tenho uma aula que eu daria no último módulo e eu vou ceder meu horário para você apresentar a sua parte de evidência de artrose junto com o módulo de onda de choque no final. E aí você entra e explica isso. Que horas que é? É no final agora. O módulo... você pode até apresentar no próximo módulo, junto com a célula-tronco, e depois eu tiro a minha aula de onda de choque.
que eu teria 20 minutos, você ganha mais 20 minutos no Tá próximo bom, módulo. tudo Tá bem. ok? Aí eu vou mais devagar, até explico melhor. Então, é melhor. Beleza. Muito obrigado, viu, Renato? Foi excelente esse levantamento.